vale. Para quem não me conhece, ainda, meu nome é Fabiano, eu sou da turma aí de Niterói, sou um dos líderes da Igreja Batista da Orla, eu sou responsável lá pela parte de adoração. Todo assunto relacionado à adoração, que não é só música, é da minha responsabilidade, e isso é um motivo muito grande para que vocês sempre possam orar por mim. Então, eu começo a palavra dessa noite com um pedido. Se você puder sempre lembrar de mim, nas minhas orações, nas suas orações, eu fico muito grato para que o trabalho dentro do ministério, dentro do reino de Deus, possa ser sempre feito de acordo com a vontade dele, não com a minha. E que isso não possa ter ideias conflitantes entre o meu coração e o coração de Deus. Então fica um pedido aqui e fica a minha breve apresentação. Eu queria meditar com vocês nessa noite, olhando para a vida de Jesus. Jesus ele gostava de ser muito prático, né? Então ele caminhava, e enquanto as circunstâncias iam acontecendo, ele ia trazendo alguns exemplos, né? Então, por exemplo, ele encontra a mulher samaritana no poço. Então, ele está de frente para um poço. O que tem no poço? Água. Então, ele começa a falar de quê? De água. Então, ele traz o exemplo da vida, do momento, e ele começa a falar da água da vida para aquela mulher samaritana. Quem conhece a história sabe que o diálogo de Jesus com aquela mulher, um dos meus diálogos preferidos, fez com que aquela mulher impactasse uma cidade inteira posteriormente. Então eu gosto muito disso na vida de Jesus. Ele pega uns exemplos do nosso cotidiano, né, do dia a dia dele, e em cima disso ele mostrava a visão do reino, a linguagem do reino. Eu queria fazer mais ou menos isso hoje, trazendo um pouco daquilo que foi o nosso dia. Eu sei que muitos de vocês, alguns de vocês não estiveram na trilha, mas eu queria usar um pouco esse exemplo que tivemos hoje de manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus e nos ensinamentos de Jesus. Então, quem tiver sua Bíblia aí, abra em Filipenses. Capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. É uma passagem já conhecida de muitos de nós. A gente já cantou hoje, uma das músicas, inclusive, sem combinar nada com o Tiagão ali, mas tem a ver com o que vamos ler agora. Filipenses 3, versículos 12, 13 e 14. Todo mundo achou? Uhum. 12, 13 e 14 os versículos. Todo mundo? Vamos ler? Eu estou lendo aqui na versão NVI, então se conflitar com uma versão, sem crise, tá? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos nessa noite tão linda, onde a gente pode contemplar esse céu maravilhoso, a natureza que nos cerca, onde a gente pode perceber a tua glória através dessa natureza incrível que o Senhor criou. Nessa noite tão especial, a gente pede que essa palavra faça sentido em nosso coração. Que a gente não saia deste lugar, Pai, sem uma compreensão maior do Teu reino, sem entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos apresentar. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui presente. Obrigado pela oportunidade desse encontro, porque ele está acontecendo e porque as pessoas estão aqui, Pai, com o intuito não só de fazer amigos, não só de se divertir, mas também de buscar algo a mais. Esse algo a mais a gente quer buscar em Ti.
essa noite seja especial para a gente. Em nome de Jesus, amém. Por que eu falei da trilha, né? Eu não vou falar só da trilha, eu estou usando uma das metáforas porque muito da nossa vida cristã, ela se parece talvez com um caminho a ser percorrido. Muito da vida cristã que levamos, ela tem a ver com um trajeto talvez, eu posso dizer, não muito curto, e que carece de alguns cuidados, de alguma atenção da nossa parte e de algumas lições que precisamos aprender. Então a vida cristã ela é um caminho a ser percorrido. Seja ela uma trilha, seja ela uma estrada, você pode entender da melhor forma como melhor fizer sentido para você. Certa vez eu vi um pastor falar, né, que a vida cristã ela não era parecida com uma corrida de 100 metros. Ela tinha muito mais a ver com uma maratona. Vocês já devem ter ouvido essa metáfora. E por quê? Porque a corrida de 100 metros ela tem muito a ver, a ligação de uma corrida de 100 metros, livres, 200 metros, ela é muito ligada a uma competição. A maratona, por mais que tenhamos vencedores, ela é muito mais ligada a você completar o percurso. Então, por exemplo, se eu me inscrevo numa... Eu gosto de correr, apesar de eu estar em forma de bola, eu gosto muito de correr, né? As corridinhas da Adidas e tudo mais. Então, assim, quando eu vou para uma corrida dessa, assim, não fui muitas vezes, não. Mas de longe, quando eu vou para uma corrida dessa, de longe, eu penso em que colocação eu vou chegar. Eu não estou pensando nisso. Eu cheguei na última vez eu cheguei na posição 938, agora eu quero chegar na posição 800 e tal. Eu não quero, meu objetivo não é esse. E certamente, o da maioria das pessoas ali, o objetivo não é esse. O objetivo, quando você vai conversar com a pessoa que se inscreveu na corrida, começa com o simples fato da pessoa completar o percurso. Tem gente, se você for se inscrever numa corrida dessa, for participar, você vai ver que tem muita gente andando. Né? A pessoa anda mesmo, vai andando do início ao fim. Ela só quer terminar. Né? Chegar no final, pegar a medalhinha dela, pegar uma banana, porque tem banana pra caramba no final, e o brindezinho e o Gatorade dela lá que ela ganha com a corrida. Mas assim, o objetivo maior é completar o percurso. Depois ela começa a pensar no tempo, que ela fez um tempo X, ela quer fazer um tempo um pouco mais veloz. Mas assim, no meu caso, eu só quero completar. Né? Correr 5 km para mim, fechar 5 km para mim já é uma vitória, assim, nossa, pelo amor de Deus. Né? Você fala isso para os magrinhos, o cara tira onda com você. Não, eu fiz 5 km em 20 minutos. E você? Não, então eu fiz em 10 horas. Então, eu fiz isso não. Porque que hora é 100? Tem que ir embora. Então assim, porque o meu objetivo é terminar. E muito da vida cristã, quando Paulo fala aqui, a gente pode trazer um pouco desse exemplo de uma trilha, de um caminho, de uma estrada a ser percorrida. E eu trouxe aqui algumas coisas que a gente precisamos ficar atentos dentro dessa corrida, dentro desse caminho a ser percorrido, que é a vida cristã. E a gente fala tanto da vida cristã como talvez um início de um projeto juntos, por exemplo, como o Café de Graça. A partir do momento em que todos os que estão aqui, inclusive o pessoal de Niterói, quando a gente se junta ao Lisado, a gente está começando uma caminhada juntos. Né? Há um caminho dentro do grande caminho a ser percorrido, que a gente vai percorrer enquanto Deus permitir. Então a gente está junto nessa jornada. E o que a gente pode aprender quando Paulo, depois que passou por tudo, pensa bem, que conhece um pouco, se você conhecer 10% da vida de Paulo, você vai ver que ele já foi um homem fora de série. Não, o cara foi preso, o cara foi maltratado, o cara primeiro começou perseguindo cristãos, depois ele começou pregando o evangelho. Enfim, se você for olhar o que Paulo escreveu através das... Se você não conhece a vida de Paulo, entenda que assim, a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Só para você ter a noção da influência que esse homem teve na nossa formação cristã, na formação do cristianismo. Aí você olha para esse homem, que já é um exemplo a ser seguido, que é um exemplo de vida,
devoção a Deus, de paixão. Você olha para esse homem e esse homem diz para você que ele ainda não chegou lá. Você fica pensando, caramba, cara, sabe? Você imagina o Messi falar para você, não, eu ainda não estou jogando um bom futebol. É mais ou menos isso que você consegue perceber na vida de Paulo. O cara que já passou por tudo, que plantou a igreja, que falou do evangelho para os gentios, coisa que não era fácil na época, não é fácil hoje, imagina na época. Passou por lugares onde jamais o evangelho poderia ser pregado. Esse homem vira para a gente e fala o seguinte, olha, eu ainda não cheguei lá. Isso é uma lição muito grande para a gente. Que dirá nós, que estamos começando uma caminhada, temos muito a percorrer e muitas vezes, infelizmente, a gente precisa assumir isso. Muitas vezes a gente tem aquele sentimento de que já chegamos a algum lugar. E, na verdade, a gente tem muito para percorrer. Então, o que a gente aprende com Paulo? Que passou por tanta coisa e ainda chega à conclusão de que não chegou lá. Então, eu queria, assim, tirar algumas lições para a nossa caminhada juntos aqui com o Café de Graça, a Igreja da Ordem de Niterói, e para a nossa caminhada cristã, né, na vida. A gente não sabe até quando Deus vai permitir que você esteja aqui com a gente, mas assim, que você leve para a sua vida o ensinamento de que você está num caminho a ser seguido. E se existe um caminho, algumas providências você precisa tomar, alguns cuidados você precisa tomar, algumas coisas você precisa aprender ao longo desse caminho. Então a gente vai aprender mais ou menos com as nossas circunstâncias, né? Não só de hoje da trilha, mas o que você conhece de percorrer um caminho, como aquilo que Paulo falou, por exemplo. Paulo, ele no meio do versículo, ele diz mais ou menos assim: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Antes dele falar do algo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Qual é a lição que a gente tira aqui? Que o fato de a gente percorrer o caminho, para que a gente consiga percorrer de fato esse caminho, uma coisa que a gente precisa fazer é superar o nosso passado. Nós precisamos superar o nosso passado. Muitas vezes, na caminhada cristã, a coisa não sai do lugar porque algo no passado prende você. E não é o passado que está prendendo você, mas é você que não está deixando o passado passar. Não tem a ver com o passado que fica, sabe, ela está me prendendo. Não, você não quer deixar o passado passar. E, aprofundando um pouco mais, porque toda vez que a gente fala você se desprender do passado, a gente sempre pensa naquele passado ruim, naquilo que maltratou você, naquele trauma que você teve. Mas eu queria fazer um alerta aqui, para que a gente pudesse deixar também, muitas vezes, o passado bom. Porque um passado de glórias também pode atrapalhar a sua caminhada cristã. Um evento que você teve, talvez até na caminhada cristã mesmo, um evento que você teve uma experiência com Deus, você faz daquilo um evento na sua história, e aquele evento talvez impede você de ter novas experiências com Deus. Um ato muito importante que você fez, uma diferença que você fez na vida de uma igreja, de um povo, de um ministério, em que você pega aquilo, não glorifica a Deus, começa a glorificar a si mesmo, e você faz daquilo a sua maior experiência na vida. É como se você estivesse dizendo para Deus: aquilo que o Senhor fez, aquela experiência que eu tive com Deus, ela não vai mais acontecer, ou ela não pode ser melhor. E a gente sempre aprende que vida com Deus, Deus tem sempre mais para a gente. Se Deus faz uma obra maravilhosa na sua vida hoje, isso pode significar que Ele pode fazer uma obra ainda melhor mais para frente. Então Deus nunca termina com a gente, a obra de Deus nunca termina com a gente. Então hoje Ele faz uma coisa muito boa com você, e lá na frente Ele pode fazer uma coisa ainda melhor, ou pode não fazer e permitir que você passe por uma tribulação, e Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Então é muito importante, na nossa caminhada cristã, quando a gente está trilhando um caminho, a gente superar o nosso passado. Tanto o passado bom, que muitas vezes prende a gente, porque eu fiz, porque aconteceu, porque foi por minha causa,
porque há 10 anos atrás aconteceu isso, porque era onde eu estava, tanto o passado bom como o passado ruim. Traumas, talvez uma ideia equivocada da palavra pai para você pode impedir você de caminhar, porque nós não sabemos qual foi a relação que você teve com o seu pai. E aí você chega na igreja, um dos nomes mais chamados, né, mais clamados ao Senhor é a expressão pai. E às vezes você não entende. Então isso precisa ser superado para que você possa conseguir. Paulo, ele teve passado muito traumático, né? Mas ele pode contar vitórias. Se você for ler algumas cartas de Paulo, ele conta vitórias, experiências maravilhosas. Então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Paulo está falando, olha, o que passou, passou. Deus agiu, Deus permitiu que eu passasse por determinadas situações, mas o que vem pela frente é o que importa. Eu não vou me prender ao passado. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa que a gente aprende numa caminhada, não tem a ver aqui com Paulo, mas tem a ver também com a vida de Paulo. A segunda coisa que a gente aprende é que numa caminhada cristã, nós nunca estaremos sozinhos. Numa caminhada cristã, você nunca está só. Você nunca faz isso sozinho. A vida cristã, deixa eu falar de uma linguagem mais técnica aqui, né? Deus criou um sistema entre aspas, chamado vida cristã, que nesse sistema é impossível você viver sozinho. É impossível você querer viver a vida cristã de forma solitária. Deus, se você for ler o Novo Testamento do início ao fim, Deus ele fez, o reino de Deus ele é tratado de uma forma em que a ideia de você ser um cowboy solitário ela é inviável. Ela é inviável. É mais ou menos você dizer que, é mais ou menos como se eu estivesse dizendo que aquela famosa frase, você não tem nada a ver com a minha vida, essa frase ela não entra no dicionário da vida cristã. Você não tem nada a ver com a minha vida, não existe. Sempre quando eu vou falar essa frase, você pensa só um pouquinho antes. Porque na grande verdade é que na vida cristã, na vida da igreja, todo mundo tem a ver com todo mundo. Eu tenho muito a ver com a vida da Alice. A Alice tem muito a ver com a minha vida, que tem a ver com a vida do Luizardo. O que a gente mais aprende na lição do Novo Testamento sobre corpo é isso, né? Se tem alguém mal, isso afeta todo o corpo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos porque temos pessoas, e nós não estamos sozinhos porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo caminha com a gente. Jesus, o início de Atos começa com Jesus subindo. Mas o início de Atos, que muitas pessoas chamam de Atos dos Apóstolos, deveria, na verdade, se chamar Atos do Espírito Santo, porque Atos, o livro de Atos, é Espírito Santo do início ao fim. É Espírito Santo agindo do início ao fim. Nos mostrando o quê? Que a gente não está sozinho. Você não está trilhando um caminho sozinho. Hoje, quando a gente subiu aquele lugar lá, pintava aquela sensação quando você perdia o grupo da frente. Alguém passou por isso? Estava todo mundo caminhando, né? De repente o grupo da frente sumiu. A Renata tá até falando com a Renata. A Renata falava para mim, vamos logo, senão a gente vai perder o pessoal da frente. Se perder o pessoal da frente, a gente perde o rumo. Por quê? Porque a noção ali de coletividade era muito grande. Você não estava sozinho ali. Você precisava de gente ajudando. Então você nunca está sozinho. E você nunca está sozinho por conta das pessoas. E você nunca está sozinho por conta do Espírito Santo. Então, em relação às pessoas, qual é a dica que a gente aprende aqui? Aprenda a trilhar a vida cristã sabendo que tem gente do seu lado. Aprenda a caminhar a vida cristã, a prosseguir para o alvo, sabendo que tem gente do seu lado. O que significa isso? Significa que você precisa ajudar o seu irmão. Você precisa ajudar o seu irmão a caminhar com você. E o mais difícil, você precisa permitir ser ajudado. Na minha opinião, esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Hoje,
no grupo que a gente estava subindo ali, tem o grupo dos experientes e o grupo dos doloridos, né? Então tinha galera que penava, mas tem uma particularidade na vida do homem, que é o seguinte: o homem, ele, por exemplo, ele não faz uma trilha há 6 anos, mas ele vai fazer uma trilha, ele age como se ele fizesse a trilha todo dia. Então ele não dá o braço a torcer, né? Não, você quer ajuda para subir? Não, eu subo sozinho. A Renata às vezes estendia a mão para mim, eu subo sozinho. Aí o joelho ralava depois, né? Porque tem até essa coisa, né? No reino de Deus acontece muitas vezes isso. A gente muitas vezes não nos permitimos sermos ajudados. Porque talvez isso denote algum sintoma de fraqueza. Enfim, coisas do ser humano, crises do ser humano. Mas quando a gente percebe que a gente não está sozinho, a gente precisa entender que a gente precisa ajudar o próximo. E principalmente nós precisamos nos permitir sermos ajudados, né? Relaxar um pouco. Nem tudo você faz bem, nem tudo você faz direito. Tiago toca aqui o seu violão, mas eu duvido que o Tiago saiba fazer um X-graça como a Aninha, a Márcia e a turma lá fez. Talvez a Márcia não sabe tocar o violão aqui, mas o Tiago toca para ela poder ser abençoada. Entendeu? E é mais ou menos assim. O reino de Deus ele tem muito mais a ver com cooperação do que com competição. Então sempre quando você tiver, você tem lá o seu ministério, você tem lá a sua função, procure sempre trabalhar na base da cooperação. O seu ministério nunca é um ministério. O seu ministério está ali para ajudar os outros. Então, o que você puder fazer para mostrar que vocês estão trilhando juntos um caminho e ali você tem cooperação, faça isso. Faça isso. Essa é a segunda lição que a gente aprende. Nós não estamos sozinhos. A gente não está caminhando sozinho. A gente está caminhando junto. Terceira coisa que a gente aprende numa caminhada é que você não está nessa caminhada, apesar de ser uma caminhada, enfim, no caso de hoje, né, uma paisagem vibrante, né, algo agradável para alguns, para outros assim bastante doloroso, aquela coisa e tal, mas entenda que na vida cristã, trilhar o caminho da vida cristã é entender que você não está ali a passeio. O que você está percorrendo não é um caminho turístico, não é um caminho de lazer somente. É um caminho que carece de um senso de missão, eu posso assim dizer. É um caminho que carece de um senso de missão. É você saber que você está ali, mas que você não está ali simplesmente, como eu falei na pregação há 2 semanas atrás, lá na igreja. Eu falei, existe uma grande diferença entre viver e existir. Você precisa decidir se você quer existir na igreja ou viver no reino. Porque são 2 coisas totalmente diferentes. Quem decide isso é você. Se você decidir se você quer simplesmente existir, e eu dei até o exemplo daquele seriado Walking Dead, o que o zumbi, né, aquela figura de zumbi, que não é, o nome zumbi não é mencionado pelo seriado, né, mas o que aquela pessoa é? Ele é um morto-vivo. A pessoa não tem propósito, a pessoa não tem direção, né? Ela anda para um lado, se tiver gente viva, ela vai atacar. Entendeu? Ela vai atacar até quando? Até quando ela alcançar. Se ela não alcançar, ela vai correr, ela vai viver. Ela está andando, ela não vive, ela existe. É um morto-vivo. E muitas vezes na igreja, nós agimos assim também. A gente prefere existir, né? Ficar como um espectador, simplesmente ali vegetando. Mas a gente precisa decidir viver no reino de Deus. Eu acho que é muito mais interessante quando você está percorrendo um caminho, você decidir viver aquele caminho, ao invés de simplesmente existir. Na primeira cena, numa das primeiras cenas do filme Matrix, quem viu aqui, quem lembra do Morpheus chamando o Neo, e ele apresenta as 2 pílulas para o Neo, e ele fala uma frase muito interessante, que ficou muito famosa. Existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho.
existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. O convite de Deus para as nossas vidas é o de percorrer o caminho, é de viver o reino. Então entenda que você está percorrendo um caminho que não é um caminho de lazer. Você precisa ter esse senso de urgência. Você está ali com um propósito. Você precisa ter um senso de missão. E que senso de missão é esse? O senso de missão é você entender que o caminho que você está percorrendo, outros precisam percorrer também. Outros que não conhecem esse caminho precisam percorrer. A gente passou pela trilha, a gente viu vários grupinhos diferentes, não foi? Imagine que aquela trilha que a gente trilhou hoje pela manhã fosse a trilha da caminhada, a trilha da vida cristã. Você passou por pessoas que você nunca viu na vida, por pessoas que talvez não conhecessem o caminho que você estava fazendo. Quando eu estava descendo, a Renata estava comigo, quando eu estava descendo, tinha um grupo subindo que não conhecia nada daquele caminho. Eu tinha a impressão que todo mundo que estava ali conhecia o caminho, sabia onde queria chegar, mas tinha um grupo que não conhecia. Aí o garoto virou para mim e perguntou: vem cá, tem poço lá em cima para tomar banho? Eu falei: tá, tem 3 poços, você tem o primeiro aqui e outro lá em cima. Ah tá, muito obrigado. O camarada não conhecia. Na vida cristã, a gente precisa entender que existem pessoas que precisam conhecer o caminho que a gente está trilhando. Talvez a pessoa não queira entrar, você precisa apresentar, porque você sabe que o caminho que você está trilhando vai dar em algo muito bom. Como é que você sabe que aonde você está caminhando, a estrada pela qual você está percorrendo, você sabe que vai dar numa coisa muito boa? Você vê pessoas que estão indo para outros caminhos, mas são pessoas próximas a você. E como você não avisa essas pessoas: olha, é para cá. É a famosa frase: é por aqui. Olha, aqui vai dar em algo muito legal. Você quer vir comigo? Olha, é por aqui que você encontra isso que você quer achar lá. A paz que você está buscando, essa crise que você está vivendo, ela pode ser resolvida quando você entender o que tem no final desse caminho. Ou quando você começar a percorrer esse caminho com a gente. O que você acha? Ali você não vai encontrar. Então esse senso de que você não está percorrendo esse caminho simplesmente por um passeio, né? Não são só os açudes, não são só os poços, as cachoeiras, que muitas vezes, né, nós temos os nossos momentos na vida cristã de refrigério mesmo, de momento de vida com Deus. Mas muito mais do que isso, a gente precisa entender e saber subir ao monte, mas a gente precisa saber descer dele, a hora de saber, a hora de descer. Hoje, a gente está tendo um momento de retiro espiritual, um momento para a gente poder reforçar o nosso coração, mas a gente sabe que a partir da quarta-feira de cinzas, a partir da próxima semana, tem um universo nos esperando. Tem um universo aí fora procurando uma resposta. E o que a gente fez nesses 5 dias? Simplesmente renovamos as nossas forças, que nascem no Senhor, como a gente cantou. A gente renova essa força e simplesmente volta a viver as nossas vidas. Voltamos para as nossas aulas, voltamos para os nossos laboratórios, voltamos para o nosso emprego, para o nosso trabalho, e deixamos de compartilhar aquilo. Não, você está percorrendo esse caminho porque você tem uma missão. Antes de você chegar no alvo, você tem uma missão. Você tem algo, né? Deus separou algo para você. Eu aprendi isso com um dos pastores que eu tive na minha vida. Ele falava assim: existem marcas nesse mundo que Deus separou exclusivamente para você. Se você não deixar determinadas marcas nesse mundo, determinados legados nesse mundo, outra pessoa não vai deixar. Porque você é uma pessoa ímpar. Deus criou você de forma singular. Nem os gêmeos são iguais. Então se Deus criou você de forma singular, é porque existem coisas de formas singulares que só você pode fazer dentro do reino. Que coisas são essas? Vai ser muito fruto de oração, muito fruto de devoção, joelho no chão, conhecendo mais a Deus, para você descobrir o que Deus tem para você. Esse caminho a ser percorrido. Então, entenda que no caminho que a gente está trilhando juntos, nós não estamos a passeio somente. Nós não estamos aqui simplesmente pelo lazer. A gente precisa ter o senso da missão.
O senso de que pessoas precisam também conhecer esse caminho que a gente conhece. E por último, nós precisamos manter o foco. Paulo sabia aonde tudo que ele estava percorrendo ia dar. Ele suportou muita coisa, muito chicote, muita acusação. Ele passou por isso tudo, mas ainda assim, ele tinha no coração dele a ideia de que ele estava em busca da coroa da vida. Ele tinha um foco e ele não perdeu esse foco. Ele não perdeu esse foco. A gente está trilhando uma estrada. E muita coisa nessa estrada pode nos distrair. Muita coisa na vida cristã pode fazer a gente parar. Você está caminhando muito bem, de repente você para num trecho da sua vida cristã e você fica ali. Ou se prendendo ao passado, ou achando outros caminhos mais interessantes. Muita coisa pode tirar você do foco principal. Muita coisa. E o convite que Deus talvez esteja nos fazendo essa noite, para nós que estamos percorrendo esse caminho, para o Café de Graça que está começando, né, um caminho dentro do grande caminho, nunca percam o foco. Nunca esqueçam quem é o centro de tudo que você for fazer aqui. Nunca esqueçam quem é o centro, a razão maior, o motivo primeiro de tudo que você for fazer. Porque muitas vezes até as coisas de Deus podem tomar o lugar de Deus. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Né? Maria aos pés de Jesus, Marta para lá e para cá. Marta vira para Jesus: você não vai pedir para Maria me ajudar, não? Estou aqui toda atolada. Jesus vira: olha, Marta, você vai me desculpar, mas o que a Maria está fazendo aqui, ela está certa. Ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte não será tirada. Marta estava errada? Marta não estava errada, gente. Né, pessoal, eu já vi umas pregações de pessoal metendo Maria em Marta. Coitada da Marta, ela estava bem intencionada, estava ali, sabe? Mas o que aquele versículo chama atenção para a gente? É que muitas vezes as coisas de Deus tomam o lugar do próprio Deus na nossa vida. As coisas de Deus muitas vezes tomam o lugar do próprio Deus na nossa vida. É nessa hora que a gente precisa parar, pensar e entender que tem um caminho a ser percorrido. Então a gente precisa manter o foco. Prossigo para o alvo. Paulo sabia que tinha um caminho a ser percorrido, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, o ser humano, por natureza, ele busca aprovação. Isso aí é notório. Você que faz um trabalho de faculdade, você que apresenta um projeto no seu trabalho, enfim, é natural. Paulo aqui, o que ele fez é simplesmente canalizar o sentimento humano da aprovação para aquele que o criou. Peraí, não, já que eu tenho o sentimento, o desejo de ser aprovado, eu quero ser aprovado por Deus. Eu quero chegar lá e ouvir do Senhor que eu completei. Eu completei a maratona, que eu completei o percurso. Porque vale muito mais completar o percurso do que, enfim, não importa o lugar que você chegou, né? O Rick Warren falava muito isso, não importa como você começa, a vida cristã importa muito como você termina. Como você termina. E a gente precisa manter o foco. E para encerrar essa meditação em cima desse versículo, essa metáfora, né, da caminhada, da trilha, eu queria dizer essa frase que talvez a frase é um pouco clichê, mas muitas vezes numa caminhada nós pensamos isso, em desistir.
querer voltar, porque está muito pesado, é muita subida, eu não tenho fôlego, eu vou voltar, não quero mais. E eu queria dizer para vocês isso, em nome de Jesus, não desistam. Não desistam. Principalmente assim, para todos aqueles que estão envolvidos diretamente, né, com esse projeto aqui. Vão vir dias de tempestade, vão vir dias de muita alegria, vão vir problemas, desafios, vão vir vitórias, mas o que a gente precisa entender é que no final Deus vai honrar cada um. O que nos espera no final é algo que esse mundo aqui não pode preencher. É algo que esse mundo aqui não pode explicar, é algo que esse mundo aqui não pode cobrir. Cobrir o que a gente tem ao final dessa caminhada. Então não desistam. Não desistam, mantenham-se firmes, unidos e busquem sempre o Senhor. Busquem sempre o Senhor. E entendam que muitas vezes o caminho vai parecer longo, mas é preciso ter muita perseverança e muita paciência também, para que no final de tudo a gente consiga alcançar o nosso alvo. Jesus é tanto, a gente pode entender Jesus tanto como uma porta da nossa vida, tanto como caminho a ser percorrido, mas Jesus também é um alvo a ser alcançado. Eu queria deixar essa meditação para a gente, para as nossas vidas nessa noite, porque eu também estou nesse caminho, né? Eu também passo por problemas, por dificuldades, e eu também preciso de apoio e eu preciso também apoiar. Então aqui a gente está todo mundo no mesmo barco. Aqui a gente está todo mundo no mesmo barco, literalmente. Eu sei que Minas não tem praia, né? Não tem, mas tem rio. Então se tem rio, tem barco. Então a gente está todo mundo no mesmo caminho, todo mundo trilhando a mesma coisa. E vamos nos ajudar a jamais desistir. Amém? Deus abençoe. Não sei se a gente vai cantar mais uma canção. Eu queria fazer uma sugestão aqui para o Thiago. Tiago, a gente podia repetir aquela música Senhor Te Quero, mas eu acho que eu já falei isso na Interói. Eu gosto muito da letra dessa música, tem a ver com o que a gente viu hoje aqui. Mas eu acho que essa música, às vezes, pra mim, ela faz mais sentido quando ela é cantada mais lento. Que ela é um rockzão, pauleira e tal, eu gosto pra caramba. Mas eu queria cantar ela de uma forma mais lenta, eu queria que você cantasse essa canção, pensando nessa canção, meditando nessa canção e fazendo dessa música uma oração. Eu te busco, te procuro, no silêncio tu estás. Isso possa ser uma oração para você. Existe uma promessa de Deus que diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de quê? De coração. Gente, isso é uma promessa de Deus. É Deus chegando para você o seguinte, olha só, se você me buscar, mas me buscar de verdade, você vai me achar. Então não tem escapatória. Se a sua busca de Deus for sincera, você vai ter uma experiência com Ele. É a promessa de Deus para a gente. Então que quando você cantar Eu Te Busco, que isso possa ser de verdade para você. Então o Thiagão vai puxar essa música aqui, vou ajudar ele no violão.
indo, para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero.